Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Você que está do outro lado da TV, boa noite. Deus te abençoe, você, toda a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Você possa também estar participando do culto juntamente conosco, em nome de Jesus. Repita comigo essas palavras: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego em tuas mãos a minha vida, o meu coração, a minha casa, a minha família, o quarteirão onde eu moro. Peço, Senhor, que faça um milagre na vida de todos aqueles que moram na minha rua, que é a salvação. Que eles possam vir somar juntamente conosco na tua casa, Senhor, para poder te servir, te louvar, te bendizer o teu santo e maravilhoso nome. Tira, Senhor Deus, do nosso meio toda dureza de coração, iniquidade, para que nós possamos aprender tudo que for ensinado nesta noite, em nome de Jesus. Que nós possamos guardar e praticar, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas, nossas ignorâncias. Sonda, Senhor, o coração de cada um de nós. Sonda no profundo, Senhor, que nós queremos dar a Ti o melhor louvor, a melhor oração, a melhor adoração. E o moldeio agir do Espírito Santo possa estar agindo no meio de cada um de nós, no nosso coração, na nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, abençoe o diaconato que passou aqui pela manhã. Cada irmão, Senhor, que entrou nessas portas pela manhã, o Senhor continua abençoando, derramando bênçãos sem medida sobre a vida deles. Abençoe o nosso pastor com toda a sua família de uma maneira poderosa. Toca na vida do nosso hogar, Senhor, abençoe ele de uma maneira poderosa, dando saúde, Senhor, dando proteção, dando livramento. Não só eles, como toda a sua casa, em nome de Jesus. Que o moldeio do Espírito Santo seja sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus, neste santo lugar de oração. Seu poder real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Glória a Jesus, nosso Senhor, digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, hoje e sempre. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Vamos cantar com bastante alegria, batendo as palmas, em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra, toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra, toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém.
Jacó segurou o anjo me salvar. Jacó segurou o anjo me salvar. E o anjo me perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó me respondeu: me dá a minha bênção para depois subir. 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 Vem cá, vem ver. Jesus já preparou muitas bênçãos para você. Vem cá, vem ver. Jesus já preparou muitas bênçãos para você. Jacó segurou o anjo não me soltar. Jacó segurou o anjo não me soltar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção para depois subir. 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 Vem cá, vem ver. Jesus já preparou muitas bênçãos para você. Vem cá, vem ver. Jesus já preparou muitas bênçãos para você. Glória a Deus, ao Senhor, de você. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Seu sangue é forte, Jesus. Seu sangue é forte. Seu sangue é forte, alimenta minha alma. Seu sangue é forte, Jesus. Seu sangue é forte. Seu sangue é forte, alimenta minha alma. Opera em mim, opera em mim, opera em mim, opera em mim, opera em mim. Eu cantarei o seu louvor. Opera em mim, opera em mim, opera em mim, opera em mim, opera em mim. Eu cantarei o seu louvor. Seu sangue é forte, Jesus. Seu sangue é forte. Seu sangue é forte, alimenta minha alma. Seu sangue é forte, Jesus. Seu sangue é forte. Seu sangue é forte, alimenta minha alma. Opera em mim, opera em mim, opera em mim, opera em mim, opera em mim. Eu cantarei seu louvor. Opera em mim, opera em mim, opera em mim, opera em mim, opera em
Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Feche seus olhos neste momento. Oh, meu Deus, atende o meu clamor, se o meu clamor nos confins da terra, eu clamarei a ti, só a ti, Senhor, quando eu abatido for, leva-me para a rocha mais alta que eu, mais alta que eu, pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra todo mal, quando eu abatido for, leva-me para a rocha mais alta que eu, mais alta que eu. Oh, meu Deus, atende o meu clamor, se o meu clamor nos confins da terra, eu clamarei a ti, só a ti, Senhor, quando eu abatido for, leva-me para a rocha mais alta que eu, mais alta que eu. Glória a Deus, ao Senhor, pessoal, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, santo é teu nome, Senhor. Coloque sobre os seus pés, vamos receber o nosso pastor, louvando a Deus pela vida, vai estar bem forte em nome de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Filhos de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Você que está aí na sua casa, que Deus te abençoe neste culto. Não esqueça de colocar do lado do seu aparelho um copo de água, para quando a gente orar, para que ele seja transformado no remédio da tua saúde e na unção que você precisa para viver aquilo que Deus vai tratar com você nesta noite, em nome de Jesus. Digam comigo: Senhor meu Deus, eu aceitei o teu chamado para estar aqui nesta noite, por isso eu estou aqui, para ser abençoado, para receber a bênção, para que o mês de novembro seja melhor do que o mês de outubro, em nome de Jesus, porque eu estou participando desta campanha profética, cada mês um melhor do que o outro, em nome de Jesus, porque os céus estarão abertos o ano inteiro pela minha vida, pela minha família, pela minha igreja, e as bênçãos do Senhor, os teus milagres estarão acontecendo sobre mim em todo tempo e em todo momento. Senhor meu Deus, fale comigo, como falaste no louvor. Fale agora, através da palavra, dos avisos, das ministrações, em nome do Senhor, para que o meu entendimento seja ampliado, para que o meu conhecimento seja ampliado, para que eu possa entender que o Senhor quer de mim e através de mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ver a palavra do Senhor lá no livro de Jeremias, no capítulo de número 9. Nós vamos ver dois versículos, o 23 e o versículo 24.
do livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e o 24. Glória a Deus. Onde a palavra diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia e juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, você está de pé. Igreja, graças a Deus que nós estamos aqui mais esta vez, pela segunda vez, que já tivemos pela manhã às 8h30, como é feito sempre na quarta-feira pela manhã e também à noite. E nós estamos na campanha os 12 cultos proféticos. O culto de hoje, nós estamos profetizando novembro melhor do que outubro. Isso quer dizer o quê? Que domingo que vem encerra o 12º culto. Dezembro melhor do que novembro, na nossa festa das primícias. E essa campanha está sendo com o tema Céus Abertos. Os céus abertos, para que nós possamos ter 2024 poderosamente abençoado, próspero, vitorioso e maravilhoso. Mas nós temos observado que Deus ele vem tratando conosco desde o primeiro culto da campanha até hoje, que é a 12ª mensagem, porque já é a 11ª mensagem, que nós já estamos no 11º mês, profetizando novembro melhor do que outubro. E nós já estamos em 3 mensagens falando sobre agradar a Deus, porque o ponto forte deste ano está sendo esta palavra: agradar o Senhor. O porquê temos que agradar, o motivo que temos que agradar e como temos que agradar o Senhor. Salmo 37, 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A mensagem que veio antes desta foi lá em Provérbios: o coração do homem pode fazer planos, pode ter projetos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E eu lembro que nós encerramos a mensagem lendo a palavra que diz: há muito projeto no coração do homem, mas é o de Deus que prevalece. E aí veio logo a seguir a mensagem: agradar a Deus. Por quê? Porque se é a vontade do Senhor que prevalece, mediante qualquer projeto, você criou seu projeto de vida, está aqui. Seu projeto pessoal, família, seu projeto para a obra de Deus, tantos projetos, tantos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, é de Deus que vai prevalecer, é a vontade do Senhor que vai prevalecer. Então o que eu faço para que o meu projeto, o meu sonho, possa se tornar realidade? Se eu tenho muitos projetos, mas é o de Deus que vai prevalecer. Agradar a Ele. Se eu agradar ao Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. O que eu quero ser, onde eu quero chegar, o que eu quero ter, o que eu quero obter, o Senhor vai me abençoar para chegar lá. Por quê? Porque eu me agrado. Se eu agrado o Senhor, então Ele vai deixar a última palavra para que a minha vontade seja realizada. É como aquela mulher cananeia que foi buscar a bênção para a filha que estava horrivelmente endemoniada em casa. E ela vai
gritando atrás de Jesus até que incomoda os seus discípulos e eles dizem: Senhor, desperta esta mulher, que ela vem incomodando atrás de nós. Aí Jesus para e diz para eles: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus parou para explicar para os discípulos, a mulher se aproximou. E antes de pedir para Jesus o que ela queria, ela prostra, coloca o rosto em terra e o adora, dizendo: Senhor, tu és Deus, tu és o Senhor, tu pode mudar a minha vida, a minha história, a história da minha família. Depois que ela tem adorado o Senhor, aí ela diz: Senhor, socorre, porque a minha filha não está em casa só endemoniada, mas horrivelmente endemoniada. Horrivelmente. Eu não posso pegar os pão do filho e lançar para os cachorrinhos. Respondeu Jesus para ela. Jesus não abençoou ela, só disse para ela: eu pôr ela no cachorro. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher lhe responde: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Isso agradou o Senhor, porque aquela mulher reconheceu o senhorio do Senhor. Ela se colocou, ou ela colocou o Senhor na sua posição. Ele é Deus e pronto. Se Ele quiser me abençoar, Ele é Deus. Se Ele não me abençoar, Ele continua sendo Deus. Se Ele quiser alguma coisa, Ele é Deus. Mas se Ele não quiser nada, Ele continua sendo Deus. Esse é o problema de muitos de nós, que quando a coisa não dá do jeito que a gente quer, a gente começa a questionar a Deus, falar mal de Deus, murmurar diante do Senhor. Isso é ruim. Isso é ruim. Aquela mulher, para voltar para casa, xingando, porque ela foi comparada com um cachorro. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Sim, Senhor, disse ela, mas os cachorros comem das migalhas que caem na mesa do seu dono. Jesus observou que aquela mulher reconheceu a posição do Senhor e a posição dela. O Senhor é Deus e ela não era nada. Jesus olha para aquela mulher e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Faça contigo como tu queres. Naquele instante, a filha ficou livre, curada, liberta, lá na casa dela. Mas por que isso aconteceu? Pela atitude daquela mulher. Jesus não orou para ela, Jesus não repreendeu o demônio que estava na vida da filha, só respondeu para ela: mulher, grande é a tua fé. Faça contigo como você quer. O que aconteceu ali? Inverteu a situação, porque a mulher era cirofenícia, ela era de um outro povo, ela tinha sua crença, o seu Deus, ela não era judia, ela não pertencia ao povo de Israel, mas a posição dela, a condição dela, a situação dela, fez com que inverteu a situação. Mulher, faça contigo como tu queres. É isso que Deus quer dizer para mim e para você nesta quarta-feira. Se nós agradar o Senhor, Ele vai dizer para mim e para você: faça contigo como tu queres, conforme o teu projeto, seja assim. Se a gente agradar o Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do coração. Domingo, a palavra foi: porque temos que agradar a Deus. Primeiro, porque Ele é o Senhor e a nossa vida está na mão dele. Ele faz com ela o que Ele quiser. Segundo, Ele é o Senhor do tempo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Nele não há começo nem há fim. Ele é o Senhor e pronto. Ele pode antecipar a bênção. Aquilo que é para mim e você acontecer daqui a 5, 10 anos, Ele pode fazer acontecer esse ano. Ele pode fazer ainda acontecer esse mês, porque esse mês termina à meia-noite. Mas Ele também, se nós nos agradar a Ele, Ele pode fazer isso acontecer na próxima geração.
Ele pode adiar, como ele fez com Isaac, que no mesmo ano ele colheu 100 por 1. Cada semente que ele plantava, ele colhia 100 frutos, 30 frutos, 60 frutos. No mesmo ano ele prosperou numa terra que não dava nada. Num lugar de fome e miséria, ele se tornou o homem mais rico e mais poderoso do que o próprio rei daquele lugar. Mas com o povo de Israel, que desagradou a ele, a leitura foi forte. Por quê? Porque Deus determinou ali, naquele momento, de ser desagradável, por causa da murmuração e do questionamento daquele povo para com ele. Deus mandou espiar a terra, e esse espiar a terra gastaram 40 dias para ir lá espiar a terra e voltar. Como murmurar, o que Deus fez? Pegou cada dia e transformou em um ano. Quer dizer, 24 horas, Deus transformou em 12 meses. E o povo ficou lá 40 anos no deserto. Se você ler a história, você vê que Deus só entregou a terra prometida depois que aquela turma morreu e nasceu uma nova geração. Aí Deus entregou a terra prometida. Os Moisés ficam de fora da terra prometida. E os 10 que fizeram o povo murmurar contra Deus e contra Moisés, Deus determinou: morrerão de praga diante de mim. Eles morreram de lepra, tuberculose e muitas outras coisas ruins. Eles morreram ali nos 40 anos. Só Josué e Caleb, Deus disse, eles sobreviverão, porque eles vieram da cá. Por que, igreja? Agradar o Senhor é confiar nele, independentemente do que está acontecendo conosco à nossa volta. No Salmo 37:5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega e confia, e deixa ele agir. Mesmo que pareça vai dar errado, mas na mão do Senhor vai dar certo. Não tem um ditado popular que o pessoal diz aí fora? Deus escreve certo e ela não é torta? Não, Deus escreve certo e ela não é certo. Está bem? Ele não precisa fazer nada torto para mostrar que está certo. Ele faz o certo na hora certa, no tempo certo, do jeito certo. Nós que nos precipitamos com nossas decisões erradas. E aí, a palavra de hoje vem: não se glorie, diz o Senhor, o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força e o rico na sua riqueza. Que é justamente a atitude pelas quais a gente vai tomando ao longo da vida e do tempo que pode desagradar o Senhor. Mesmo vindo da parte de Deus para nós. Mesmo vindo da parte de Deus para nós. A gente pode relaxar e achar natural aquilo pela qual estamos vivendo e esquecer que é Deus que nos deu e concedeu para nós romper, vencer, alcançar, realizar em nome dele e não no nosso nome. O primeiro exemplo é o de Salomão. O que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. E o que Deus deu para ele? Sabedoria. Que nenhum homem na terra teve. Mas Salomão, na sua vida e nos seus caminhos, ele foi achando tão natural aquela sabedoria que via gente do mundo inteiro para ouvir a sua sabedoria, que ele começou a pensar que era ele que era o sábio, que não vinha de Deus para ele. E a partir daí ele começou o quê? Distanciar de Deus. E toda vez que a gente começa a distanciar do Senhor, a gente vai se encalacrar. A gente acha que a gente, que é Deus que está distanciando a gente, mas é nós que distanciamos dele por causa da nossa fé e confiança nele. Salomão começou a distanciar do Senhor e achar que a sua sabedoria e todo o povo que o rodeava e que não ouvia a sua sabedoria era tão natural que vinha dele próprio. E o tempo passou. E Salomão foi se envelhecendo.
E uma das coisas que Deus disse para ele: não se envolva com as mulheres, que elas podem perverter seu coração. E a essa ele a pegou por amor. Salomão ele teve 300 mulheres oficiais e 700 concubinas, num total de 1000. Essas mulheres, elas, na sua maioria, eram feitas como aliança de nações, de povos. Então ia fazer aliança, então elas se tornaram mulheres de Salomão. Aí Salomão casava com a princesa daquele povo. Só que aquelas mulheres vinham trazendo para Israel toda a sua crença, o seu Deus, a sua forma de viver espiritualmente e tudo mais. Aquelas pessoas, elas vinham e viviam do seu jeito natural. Salomão ele tinha um harém, né? 1000 mulheres. E o tempo foi passando e ele achando que a sua sabedoria era tão natural que ele não precisava mais de Deus na sua vida. E a essas mulheres ele se apegou por amor. E ele começou a fazer o quê? A levantar altares em nome do Deus dessas mulheres. Queimar incenso ao Deus destas mulheres. Resultado foi: os últimos dias e anos de Salomão foram terríveis. De tal maneira que Deus disse: Salomão, eu não te dou no reino por amor a Davi, teu pai. Por amor a Davi, meu servo. Eu não divido o reino por amor a Davi. Isso quer dizer, você não vale nada. Por isso, que é muito bom começar bem, mas o melhor é terminar melhor ainda. Melhor é terminar melhor ainda. Que às vezes a gente fala: não, eu estou bem com Deus, mas é o nosso fim. Será que um dia que a gente partir, alguém vai falar de nós bem? Fulano de tal fez isso e isso na obra do Senhor, papapá, viveu uma vida bem, com família e tal, e na hora que a gente for embora, falar de nós vai ser coisa boa? Que Salomão não foi, não. Ele perdeu a moral diante de Deus. Ele morreu sem nenhuma credibilidade diante do Senhor. O cara que era o sábio, o mais sábio que passou na terra, morreu sem nenhuma credibilidade. Quando Jeroboão, seu filho, assumiu o reinado, Deus rachou o reino. Só ficou com Judá, o causa de Jerusalém. Deus não falou assim: eu vou ficar com Judá, o causa de Jerusalém, a terra santa, a terra que eu escolhi. O resto que se dane. Quando você lê o livro de Reis e Crônicas, você vê lá a divisão dos reis que eram de Judá e os reis que comandavam as outras 11 tribos de Israel. Mas começou com Salomão, porque Salomão assumiu o reinado da mão de Davi e terminou o reinado como um cara que não valia nada diante de Deus. Sabe por quê? Porque ele gloriou na sua sabedoria. Esqueceu que a sabedoria dele vinha de Deus. Por isso, que eu e você, nós precisamos estar atentos a tudo que eu e você pedimos a Deus para viver bem aqui na terra. E na medida que vamos vivendo, a gente precisa de quê? De reconhecer que tudo aquilo que estamos vivendo é porque Deus está nos proporcionando. Algo que Salomão esqueceu. A segunda pessoa foi Sansão, porque ele disse: nem forte na sua força. Quem foi Sansão? O cara mais forte que já passou nessa terra. Porque ele nasceu desde o ventre da mãe. Ele já era escolhido de Deus. Era um nazireu. Quer dizer, consagrado a Deus desde o ventre da mãe. Deus falou para os seus pais: vou vos dar um filho, e através dele vou começar a livrar Israel da mão dos inimigos. E essa criança nasce, começa a crescer, se torna um adolescente. Um certo dia, eles andando pelas matas
veio o leão e partiu para cima dele. Ele pegou o leão no ar, segurou uma parte da boca do leão e rasgou o leão no meio. A família, os pais olharam: o que é isso? Que força tem o nosso filho. E o tempo foi passando. E Sansão agora se torna um jovem, um homem. E aí ele já começa a tomar decisões erradas. Com tanta mulher em Israel, ele foi se apaixonar e querer casar com uma mulher do povo inimigo, dos filisteus. Os pais disseram: Sansão, você precisa de casar com mulheres aqui do nosso meio. Não, eu quero é atirar. Porque ele era um cara forte, ninguém tinha besta com ele, ninguém peitava ele. Uma certa vez, o rei dos filisteus mandou 1000 soldados prender Sansão. Ele pegou uma queixada de jumento fresca, e com aquela queixada de jumento, ele dominou 1000 homens. Ele dominou 1000 homens, gladiadores, homens da elite do exército inimigo. Ele conseguiu dominar todos eles, sem nenhuma arma na mão, apenas com a queixada do jumento, com o queixo do jumento, porque ele era o cara. Ele pegou várias raposas, amarrou fogo no rabo delas e soltou ela no meio do campo dos filisteus e botou fogo no campo deles. Sansão era um terror para eles. E eles então falaram: mas como nós vamos pegar esse cara? Não tem jeito. Se a gente manda homens, ninguém consegue dominá-lo. E eles começaram a procurar de onde vem a força dele. Sansão era mulherengo. E ele então se apaixona por uma mulher chamada Dalila, que era uma prostituta e aliada dos inimigos. Os inimigos então, sabendo disso, disseram para Dalila: nós daremos para você metade do reino, se você descobrir de onde vem a força desse cara. E a Dalila começou então a trabalhar nesse jeito. Primeira coisa, ela disse: Sansão, se você me ama, conta para mim o segredo, de onde vem a sua força? Como é que você fica fraco? Como é que você se torna um homem comum? Aí ele disse: se me amarrar as mãos e os pés com uma corda nova, eu perco as forças, me torno um homem comum. Aí a Dalila fez ele dormir, amarrou ele as mãos, amarrou os pés, chamou os soldados inimigos, e quando o soldado estava chegando, ela gritou: os filisteus vêm vindo aí! Sansão deu um pulo, rebentou as cordas e deu uma surra nos caras. Os caras tiveram que correr, não conseguiram pegar o cara. E ela falou: Sansão, você me enganou, mas você falou que eu te amarrasse com corda nova, você perderia a força. Ele falou assim: está vendo a minha cabeça? São 7 tranças. Se pegar essas minhas tranças e amarrar uma na outra, eu perco as forças, me torno um homem comum. Ela fez ele dormir novamente, amarrou aquelas tranças, chamou os inimigos e gritou: os filisteus vêm vindo aí! Ele pulou e partiu para cima dos caras. E se eles quisessem apanhar mais, tiveram que correr. Nem aí, irmãos, o Sansão percebia que estava sendo o quê? Uma cilada, alguma coisa errada acontecendo. Por que a Dalila queria saber? E toda vez que ele falava o motivo pela qual ele se sentia fraco, ela fazia. Mas ele não percebeu. Sabe por quê? Porque o coração de Sansão estava apaixonado por Dalila. Geralmente quando a gente casa, não é apaixonado, a gente só vê só coisa boa no outro. A mulher só vê coisa boa no homem e o homem só vê coisa boa na mulher. A gente vai percebendo
percebendo as coisas erradas dentro de casa, com o tempo. Mesmo a gente percebendo e vendo o jeito que ele trata a mãe, o jeito que ele trata o pai, o jeito que ele trata os irmãos, o jeito que ela trata a família, a gente ainda não vê. Que é do jeito que a pessoa trata a família, a gente vai tratar a gente depois de casar. O Sansão, ela está chamando o Davi. E por isso, então, ele só foi falando com ela. E pela terceira vez, ela falou: você tem me enganado, Sansão. Diga para mim, de onde vem a tua força? Como que você pode perder e se tornar um homem comum? Como? Aí ele disse: eu sou nazireu de Deus, consagrado desde o ventre da minha mãe. Na minha cabeça não pode passar navalha, porque eu dia que cortar meu cabelo, perderei a força e me tornarei um homem comum. É claro que Sansão, ele não perdeu a força, não foi ali. Sansão, ele já começou a perder a força lá atrás, porque nazireu primeiro, não pode tocar em cadáver, nem de homem nem de animais. Ele tocou em cadáver do leão que ele matou, porque nele, com o passar do tempo, a abelha foi lá e fez mel. E ele foi lá e comeu o mel que estava no cadáver do leão que ele tinha matado. Porque ele tocou no cadáver, ele não podia tocar. Segundo, mentiu 3 vezes. Nazireu tem que ser verdadeiro naquilo que ele é, fala e vive. Ele mentiu 3 vezes para a Bíblia. Quando ele disse para ela: se cortar meu cabelo, eu fico fraco, como um homem natural. Aí ela fez ele dormir, chamou uma pessoa e rapou a cabeça dele, cortou as 7 tranças dele. Chamou o soldado filisteu e gritou: os filisteus que viram aí! Sansão dá um pulo e diz: farei como antes, derrotarei a todos eles. Só que ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. E ele não tinha mais força nenhuma. Os soldados vieram, um pegou no braço, outro pegou no outro, e o Sansão ficou lá estrebujando, o outro veio e furou os olhos dele. Que a primeira coisa que o inimigo faz quando ele consegue aprisionar um servo de Deus, uma serva de Deus, é tirar dele a visão. Tira dele a visão. Quando uma pessoa quer desviar do caminho da presença da congregação, ele não desvia depois que sai da igreja, ele desvia ainda dentro da igreja, congregando. A pessoa vai perdendo a visão do reino, vai perdendo a visão do trabalho, vai perdendo a visão da salvação. De repente ela fala assim: estou indo na igreja para aqui, vou parar de ir. Aí para de ir. A vida continua a mesma coisa, do mesmo jeito, durante alguns dias. Eu nem sei para que eu estava indo na igreja. E só vai ver daqui a algum tempo. Só daqui a algum tempo. Sansão foi furado os seus olhos. E agora Sansão é motivo de gozação, de chacota para os filisteus. Eles traziam pessoas do mundo inteiro para ver o cara mais forte do mundo, agora dominado por eles. Sansão ficava lá rodando um moinho, ficava lá rodando aquele moinho, e as pessoas, ele era como se fosse uma atração turística na terra dos filisteus. É como aquele crente desviado, e o pessoal observava quando ele vinha para a igreja, vinha ali para o braço, nos domingos, outros dias da semana, mas agora o seu lugar de ficar é na porta de um boteco, bebendo, jogando, ou caído na sarjeta, e alguém passa e fala assim: ó, ele até tocava na igreja, foi até pastor. Olha como ele estava. É chacota, gozação. Por isso que é mais difícil recuperar um desviado. Não é fácil não. Porque o demônio, quando ele volta para uma pessoa, ele não entra.
Ele vai lá no reino das trevas para mais 7, pior do que ele. Para aquela pessoa nunca mais ter força para voltar para o Senhor. Para aquela pessoa nunca mais ter condições de voltar com Deus. Na nossa apostila, primeiros passos, numa madrugada, Deus me deu o nome dos 7 demônios. Por que uma pessoa não consegue voltar? É difícil ela voltar. Sansão era mais ou menos assim, ferido, chacota e gozação. Mas o cabelo do Sansão começou a crescer novamente. O cabelo dele começou a crescer. E o Sansão, mesmo sério, mesmo humilhado, ele tinha um pouquinho de temor a Deus. E chega um grande momento, uma grande festa, que o rei dos filisteus queria fazer para a humilhação total. Pessoas e autoridades do mundo inteiro iam assistir o cara mais forte, dominado por eles. E quando leva a Sansão para a arena, para aquele lugar, Sansão então pede a pessoa que o guiava: me leve e me coloque nas colunas principais que sustentam essa arena. Me leva até lá. E a pessoa foi e levou ele e colocou ele lá. E aí o povo ria, o cara mais forte. Aí Sansão faz uma oração: Deus, me dê força novamente, que sobre mim venha o teu Espírito, e que eu tenha força para vingar pelo menos um dos meus olhos. Quando ele termina de orar, ele começa a empurrar as colunas. O pessoal começou a rir, porque achava que não ia acontecer nada. Só que naquele momento, o Senhor novamente veio sobre ele. E a força que ele tinha perdido, Deus então o restaura. E ele vai empurrando. E aquelas colunas vai saindo do lugar. Quando o pessoal pensa em correr, a arena se desabou. E a Bíblia fala que Salomão, ou melhor dizer, que Sansão, ele matou muitos naquele momento, mas ele morreu também. Sansão morreu ali também. É mais ou menos assim, irmão. Aquela pessoa que era aquela bênção naquele lugar, naquele bairro, naquela cidade, se ele conseguir recuperar e voltar, tem uns que tem que mudar de lugar. Mudar de igreja, mudar de bairro, mudar de cidade, porque no lugar que ele vivia, ele não tem moral nenhuma. Ninguém mais acredita nele, ninguém mais acredita nela. Tem que mudar de lugar. Ir para um lugar onde ninguém me conhece. Aí ele recomeça a sua vida que ninguém me conhece. E mesmo assim, talvez, quando o cara está lá pregando, fazendo, acontecendo, aí um dos que morava lá onde ele aprontou, chegava: esse cara não presta não, gente. Esse cara aí é um charlatão, mentiroso, sem vergonha, coisa assim. Às vezes o cara tem que ficar mudando, porque perdeu a moral, porque morre junto. Assim como Sansão, ele morreu naquele momento. Quando ele recebe ali o poder de Deus, mas morreu também. Então não pode gloriar na sua força o forte. Sansão esqueceu que a força que ele tinha era de Deus para livrar o seu povo dos inimigos, mas ele usava a sua força para levantar as pessoas e fazer o que ele queria e não o que Deus queria. Por isso que Sansão poderia ter vivido muitos e muitos anos ou bem jovem. Sansão, ele mesmo, eu creio que ele nem começou a libertar o povo de Israel dos inimigos, porque ele morreu bem jovem. O terceiro é não gloriar o rico na sua riqueza. Esse eu peguei numa parábola quando Jesus fala sobre aquele homem que plantou
Ele colheu tanto que ele não tinha armazém para guardar o que ele havia colhido. E aí ele disse: o que eu faço? Vou destruir meus armazéns e vou guardar todo o meu produto. E assim ele fez. E ele não ficou riquíssimo, poderoso economicamente. E ele disse: minha alma agora vai descansar, regalar, porque agora eu vou desfrutar de tudo isso que eu tenho. Mas a parábola diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma o que tens para quem será. Aquele cara morre naquela noite. E tudo que ele ajuntou ficou aqui. E Jesus fala assim: isso é para quem é rico para consigo mesmo, mas não é rico para com Deus. Quer dizer, nem desfrutar ele pôde. A igreja, o próprio Deus, ele fala para o povo de Israel: quando vocês estiverem na vossa terra, terra que manda leite e mel, edificar na vossa casa, casas bonitas, fazendas e tudo mais, ricos e prósperos, não digam que é o vosso braço que conseguiu das coisas, porque nisso eu protesto. Sempre devem se lembrar que é o Senhor vosso Deus que vos deu poder para adquirir toda a vossa riqueza. Porque Deus, ele sempre quer ser reconhecido por aquilo que ele é e faz na nossa vida. Por isso que no versículo de número 24, ele diz o quê? Mas o que se gloriar, gloria-se nisso, em me conhecer. Conhecer a Deus. E como eu e você podemos conhecer a Deus? Através das Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Examina, pois, as Escrituras, porque contém nela a palavra de vida eterna, e é ela que testifica de mim. Vocês que estavam comigo o ano passado, quando nós pregamos sobre chamados e escolhidos, eu disse que nós vivemos o melhor de Deus na terra. Porque muitas pessoas às vezes pensam assim: eu queria ter vivido o tempo de Moisés, quando o povo estava no deserto lá, a água saindo da rocha, o mar se abrindo. Pois é, não ia entrar na terra também prometida. Ia aguentar a pressão. Aí eu queria ter vivido o tempo de Elias, no tempo dos profetas, fogo caía no céu, queimava tudo. Pois é, ia aguentar? Não ia estar no meio dos que duvidavam do Senhor, não? Eles, irmão, foram os personagens para que a Bíblia fosse escrita. Para mim e você, está tudo pronto. É só nós ler e seguir. É só nós meditar na palavra todos os dias. Vocês observaram que nessa campanha começou lá no início, o Salmo 128:2. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, conselhos, orientações, palavras, direções que Deus passa. Feliz será, porque no trabalho da mão vai comer, feliz vai ser e tudo vai dar certo. Na segunda mensagem, Deus fala para a igreja, lá em Josué capítulo 1, no versículo 5 ao 9, medita na palavra, ensinada, viva ela todo dia, não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andar, porque seu caminho será traçado de prosperidade. Não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo por onde quer que você
você andar. Mas na terceira mensagem foi o Salmo 1. Feliz aquele que não se detém no caminho de pecador, que não se assenta à roda do escarnecedor, que não fica buscando conselho de ímpio, mas tem prazer na minha palavra, e nela medita dia e noite. É como a árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá seu fruto, e tudo que faz prosperará. Eu tenho mandado no grupo da igreja palavra de meditação. Será que vocês que estão aqui têm lido? Se eu perguntar qual é o texto que eu mandei essa semana, porque toda segunda eu estou colocando no grupo da igreja palavra de meditação, estudamento de Augusto. Eu lembro que eu comecei a escrever quando uma mensagem entrou no grupo. Quando eu falei, temos que sair e fazer a obra, porque missões já está chegando. E nós temos que ir na rua, pregar a palavra, buscar as pessoas. Aí alguém falou assim, nós precisamos de sabedoria para trabalhar. Aí eu coloquei lá Tiago. Quem precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá a todos o que precisa. Eu comecei a partir dessa época. Quando alguém colocou um questionamento no grupo da igreja, nós precisamos de sabedoria para trabalhar, porque tem gente que saiu, ficou uma hora na rua e não conseguiu deixar uma árvore sequer. Alguns deixou uma. Eu deixei 7, com uma hora. Deixei 7 árvores aqui nessa rua, Volta Redonda. Essa semana que vem, que até missões eu quero ir pelo menos 3 vezes. Eu quero pelo menos dar umas 3 saídas para me completar essa rua, a Volta Redonda, e começar outra rua. Porque se a gente não for lá fazer, como é que o pessoal vai vir? Os cabelos continuarão assim. E alguém diz, precisa de sabedoria. Aí eu falei, opa, boa oportunidade para me colocar a palavra de meditação para a igreja. Então, toda a segunda-feira eu estou colocando palavra de meditação. É o desenho de uma Bíblia e embaixo eu coloco um texto. Será que alguém está ali? Mas a palavra não é só para ler. É para ler, meditar e viver. E aí, igreja, nós fomos aprendendo ao longo desta corrente, que está no penúltimo elo. Quando o Senhor disse, o coração do homem pode fazer plano, mas a palavra certa dos lábios vem de mim. E aí nós entramos nesse processo de agradar a Deus. Salmo 37, 4. Hoje, eu e você estamos vendo por que temos que agradar a Deus e como agradamos ao Senhor. Fechando esta palavra. Se alguém tem que gloriar em alguma coisa, glorie-se nisso. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. É mais ou menos aquele exemplo que nós vemos no início da palavra. A mulher que era velha. Se ele me abençoar, é Deus. Se ele não fizer nada também, ele continua sendo Deus. É isso que tem que acontecer. É a gente reconhecer o senhorio do Senhor. Sempre. O que não aconteceu com Salomão. Por isso que ele morreu sem credibilidade ante Deus. O que aconteceu com Sansão, que morreu junto. Ele matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Ele morreu também. O que aconteceu com aquele homem rico? Regala-te. Agora eu vou comer e beber. Louco, essa noite eu pedi tua alma. Essa noite sua alma vai vir para mim.
E aí eu quero saber o que vai ficar com você, irmão. Então conheci o Senhor, mas Ele faz misericórdia. Ele compreende a minha, a tua, a nossa fraqueza. Ele compreende e entende a nossa debilidade. Por isso que Ele diz: faça misericórdia. Uma das maneiras pela qual nós somos destruídos, porque a tua misericórdia se renova a cada amanhecer. A cada amanhecer, a misericórdia do Senhor se renova. Ele reconhece o que eu sou, o que você é, o que somos. Ele reconhece misericórdia, compreensão. Ele faz juízo. Opa! Porque juízo e justiça. Porque ninguém pode dizer que o Senhor é injusto. Nós temos que compreender, até naqueles momentos que estamos passando aqueles perrengues da vida, se a gente não está passando por nós mesmos. Lá em Tiago, ele mesmo diz: aquele que diz que é tentado, diz que eu sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Somos tentados pela cobiça. E quando ela nos seduz e atrai, e aí vem igual ao pecado. Então, não é por Deus, é nós mesmos que afastamos de Deus. E Ele diz: eu faço justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E eu vou fechando aqui essa palavra de hoje dizendo: você quer conhecer a Deus? Então conheça Ele através do livro. Porque a turma que viveram antes de nós, que são os personagens, eles viveram lá, estiveram lá. Aí aqui nós pegamos já prontinho os exemplos que deu certo e que deu errado. É só não seguir o que deu certo. O que eu errar, a gente vê como exemplo. Opa, esse cara eu não posso ir. Eu não posso ser um murmurador como o povo de Israel foi. Senão Deus vai adiar meus planos e projetos. Pelo contrário, tem que ser como Josué, como Caleb, que agrada o Senhor. Que aconteça o que acontecer, eu vou sobreviver. Eu tenho que ser como Isaac, que obedeça o Senhor na íntegra. Porque se eu tiver um lugar de fome, miséria e fracasso, Ele me prosperará. Porque não é o lugar que vai me fazer, sou eu, cheio da presença de Deus, que farei aquele lugar. Sou eu que farei aquele lugar, pela presença e pelo poder de Deus na minha vida. Então o Senhor se agrada em quê? Em conhecê-lo. Em conhecê-lo. O problema daquele naiada é que a galera, eles querem só viver no momento. Poder de Deus, e começa lá, cai no chão, se tribucha, levanta, e fica a mesma coisa. Porque o que nos liberta, o que nos limpa, o que nos fortalece é a palavra. Diz o próprio Jesus: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É a palavra. E eu encerro lendo com vocês 2 Timóteo, lá pelo capítulo 3, versículos 16 e 17, quando ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê? Para o ensino, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, porque tem gente que fala assim: papel aceita tudo, é verdade. Mas esse papel que eu tenho aqui no púlpito, esse papel que você está aí, no seu lado, no seu colo, é um papel escrito por pessoa inspirada por Deus. Se não fosse pessoas que escreveram em tempos diferentes, em épocas diferentes,
em gerações diferentes. E vai escrever tudo avacalhado. Não, porque liga do princípio, Gênesis ao Apocalipse. Porque quando você pega a Bíblia, você vai lendo, ela vai se ligando. Por quê? Porque o autor de tudo isso é Deus. Ele apenas usou em cada geração e alguém para anotar. Porque anotando, a palavra não perderia pelo tempo, não consumiria pelo vento, mas permaneceria para sempre. Passará os céus e a terra, diz o Senhor, porém as minhas palavras não hão de passar. Então a Bíblia, ela é escrita, inspirada por Deus, com o propósito de ensinar. Então a Bíblia é para nos ensinar a ser e a viver como cidadão dos céus. É a nossa Constituição. Também ela é para quê? Para nos educar. A pessoa não vai para a escola secular, não é para se educar. A criança vai crescendo, vai se educar no conhecimento, vai ver matemática, português, geografia. Pois é, a Bíblia tem tudo isso. Se você olha para a Bíblia, você vê que ela tem contas, ela tem geografia, ela tem matemática, ela nos ensina a falar, escrever. A gente escreve errado, a gente olha as palavras da Bíblia, opa, está a palavra escrita assim. Na justiça, com propósito, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Toda a boa obra. Por isso que, quando o crente pisa no tomate, dá aquele escorregão, todo mundo cai na cama. Por quê? Porque eu e você estamos sendo ensinados, educados, preparados para ser pessoas de bem, pessoas corretas, pessoas certas, verdadeiras. Por isso que esta palavra me chama e te chama também de luz do mundo e sal da terra. Nós damos sabor a este mundo. É eu e vocês. Você. Nós damos sabor. Nós somos luz. Isso quer dizer exemplo, segmento. Você está na escuridão e você vê uma luz. Aí você segue aquela luz. Opa, tem uma luz lá. Não tem um ditado que fala assim, tem uma luz lá no fim do túnel. Essa luz é eu e você. Referência para as pessoas aqui na terra. Amém? Senhor Deus, a tua palavra foi trazida e revelada ao nosso coração. E essa palavra de hoje foi maneiras que te agradamos. Porque agradar o Senhor, os desejos serão satisfeitos. E assim, ó Pai, nós seremos abençoados, vitoriosos, prósperos, porque o mês de novembro vai ser melhor do que outubro. Mas nós temos que estar vivos. Por isso o Senhor vai preservar a nossa vida, para que esse 2024, os céus estejam abertos, e o melhor dessa terra esteja para nós viver, colher e desfrutar. Em nome de Jesus. Amém.